No alto das verdejantes colinas de Java Ocidental, na Indonésia, encontra-se um mistério envolto em tempo e terra, Gunung Padang. Este sítio antigo, muitas vezes referido como uma pirâmide, atrai arqueólogos, historiadores e viajantes curiosos. Ele sussurra histórias de uma civilização esquecida, um povo que possuía conhecimento avançado e deixou para trás um legado monumental. Gunung Padang, que significa montanha de luz ou montanha da iluminação, permanece como uma sentinela silenciosa, guardando segredos de um passado distante. Suas encostas em socalcos elevam-se em direção aos céus, insinuando uma história complexa e intrigante. A descoberta do local e as investigações subsequentes despertaram interesse e debate internacional. Alguns acreditam que seja a pirâmide mais antiga do mundo, anterior até mesmo às pirâmides egípcias. Outros questionam a natureza da estrutura, sugerindo que pode ser uma colina natural modificada por mãos humanas. A controvérsia só aumenta o fascínio de Gunung Padang, tornando um ponto focal para pesquisa e exploração. Sua localização, aninhada em meio à exuberante paisagem indonésia, adiciona um elemento de misticismo ao local. A jornada para Gunung Padang é uma aventura em si, uma caminhada por densa vegetação e caminhos sinuosos. A subida ao cume é recompensada com vistas panorâmicas de tirar o fôlego dos vales e montanhas circundantes. Ao subir os terraços, uma sensação de admiração e espanto começa a tomar conta. A magnitude da estrutura e a precisão de sua construção são verdadeiramente notáveis. O ar é denso com o peso da história, uma lembrança palpável das gerações que caminharam por essas pedras antes. O mistério de Gunung Padang não se resume apenas à sua presença física, mas também ao que representa. Ele desafia nossa compreensão das civilizações antigas e suas capacidades. Nos força a questionar as linhas do tempo estabelecidas da história humana e a considerar a possibilidade de sociedades avançadas existirem muito antes do que se pensava. A natureza enigmática do sítio nos convida a mergulhar mais fundo no passado para descobrir as histórias gravadas em suas próprias pedras. Esta estrutura enigmática continua a cativar e intrigar, levando-nos a desvendar seus mistérios. Gunung Padang é uma estrutura maciça, cobrindo uma área de aproximadamente 25 hectares. Seus níveis, em socalcos, se elevam a uma altura de mais de 100 metros, tornando-se um marco significativo na região. O tamanho do local sugere uma força de trabalho substancial e uma organização social complexa capaz de realizar um projeto tão monumental. Os terraços são interligados por escadas e caminhos, criando uma rede que serpenteia até o cume. A idade de Gunung Padang é um tema de intenso debate entre pesquisadores. As estimativas iniciais colocaram a construção da estrutura em torno de 2500 a.C., mas estudos mais recentes sugerem uma origem muito mais antiga. Alguns pesquisadores acreditam que os níveis inferiores do local podem remontar a até 20.000 a.C., tornando-a potencialmente a pirâmide mais antiga conhecida no mundo. A discrepância nos métodos de datação e interpretações aumenta a complexidade da compreensão da história do local. A controvérsia sobre a datação estimulou mais investigações e análises, com pesquisadores empregando várias técnicas para determinar a idade da estrutura. Datação por carbono, levantamentos geológicos e escavações arqueológicas estão sendo usados para juntar as peças da linha do tempo da construção de Gunung Padang. A pesquisa em andamento promete lançar mais luz sobre as origens do local e seu lugar na história humana. As diferentes interpretações dos dados alimentam o debate em andamento e destacam os desafios da datação precisa de estruturas antigas. O debate em torno da idade de Gunung Padang não é apenas um exercício acadêmico, tem implicações para nossa compreensão da civilização humana.
se o local for realmente tão antigo quanto alguns pesquisadores acreditam, reescreverá a narrativa do desenvolvimento humano e desafiará as linhas do tempo convencionais. Sugeriria a existência de sociedades avançadas muito antes do que se pensava, capazes de engenharia e construção complexas. A busca para determinar a verdadeira idade de Gunung Padang continua, impulsionando novas pesquisas e explorações. A construção de Gunung Padang é uma maravilha da engenharia antiga. O local é construído principalmente com rochas de basalto colunar, dispostas em padrões e formações precisas. Essas rochas, formadas por atividade vulcânica, exibem uma forma hexagonal natural, que permite que se encaixem perfeitamente. Os construtores de Gunung Padang utilizaram habilmente essas propriedades naturais para criar uma estrutura forte e estável. O arranjo preciso das pedras sugere uma compreensão sofisticada de geometria e técnicas de construção. As rochas de basalto colunar não são simplesmente empilhadas umas sobre as outras. Elas são cuidadosamente interligadas e dispostas para criar terraços, paredes e caminhos. Os construtores empregaram uma técnica conhecida como alvenaria de pedra seca, o que significa que nenhuma argamassa ou cimento foi usado para unir as pedras. A estabilidade da estrutura depende unicamente do posicionamento preciso e do entrelaçamento das rochas. Esta técnica de construção sofisticada é um testemunho da engenhosidade e habilidade dos antigos construtores. A origem das rochas de basalto usadas na construção de Gunung Padang é outro aspecto intrigante do local. A área circundante é rica em rocha vulcânica, sugerindo que os construtores utilizaram materiais locais. O transporte e a colocação dessas pedras maciças, algumas pesando várias toneladas, teriam exigido um esforço logístico significativo. A escala do projeto de construção fala muito sobre a organização e a engenhosidade da sociedade antiga que construiu Gunung Padang. Os métodos precisos usados para transportar e levantar as enormes rochas de basalto permanecem um mistério. Pesquisadores especulam que os construtores podem ter empregado uma combinação de rampas, alavancas, rolos e força humana. A intrincada rede de caminhos e terraços também pode ter servido como rotas de transporte para as pedras. Os feitos de engenharia dos antigos construtores continuam a inspirar admiração e espanto entre engenheiros e arqueólogos modernos. A construção meticulosa de Gunung Padang revela uma profunda compreensão das propriedades dos materiais e dos princípios da engenharia. Seção 4. Artefatos e habitação. Sussurros do passado. Escavações arqueológicas em Gunung Padang desenterraram uma variedade de artefatos que oferecem vislumbres da vida das pessoas que habitaram o local. Esses artefatos incluem fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e restos de estruturas antigas. A descoberta desses objetos fornece pistas valiosas sobre as atividades diárias, tecnologias e práticas culturais dos antigos habitantes. Os artefatos pintam um quadro de uma comunidade próspera que ocupou o local por um longo período. Os fragmentos de cerâmica encontrados em Gunung Padang exibem uma variedade de estilos e decorações, sugerindo contato com outras culturas e regiões. As ferramentas de pedra, incluindo machados, cinzéis e pedras de amolar, indicam uma compreensão sofisticada da fabricação de ferramentas e da utilização de recursos. Os restos de estruturas antigas, como fundações e paredes, revelam a presença de moradias e outras construções dentro do complexo. Essas descobertas fornecem insights valiosos sobre a organização social e a vida cotidiana dos antigos habitantes. A presença de artefatos em vários níveis dentro da estrutura sugere que Gunung Padang foi ocupado por vários períodos. As camadas mais profundas do local revelaram artefatos mais antigos, enquanto os níveis superiores contêm objetos mais recentes.
Essa estratificação fornece um registro cronológico da atividade humana no local, abrangendo milhares de anos. A ocupação contínua de Gunung Padang destaca sua importância duradoura como um local de habitação, ritual ou ambos. Os artefatos descobertos em Gunung Padang não apenas fornecem insights sobre a vida dos antigos habitantes, mas também levantam novas questões sobre o propósito e a função do local. Era principalmente um assentamento residencial, um centro religioso ou uma combinação de ambos? A pesquisa e análise contínuas dos artefatos prometem revelar mais detalhes sobre a história e o significado de Gunung Padang. Os sussurros do passado, preservados nesses objetos antigos, continuam a intrigar e inspirar novas explorações. Seção 5. Significado social e espiritual. Um farol de crença. A escala monumental de Gunung Padang sugere que ele teve grande significado para a sociedade antiga que o construiu. O local provavelmente serviu como um centro para cerimônias religiosas, reuniões sociais e observações astronômicas. O alinhamento preciso de certas estruturas com eventos celestes sugere uma profunda compreensão da astronomia e sua conexão com o reino espiritual. Os terraços e caminhos podem ter sido usados para procissões e rituais, criando uma paisagem sagrada imbuída de significado simbólico. A estrutura semelhante a uma pirâmide de Gunung Padang pode ter sido um símbolo de uma conexão entre os reinos terreno e celestial. Os terraços ascendentes poderiam representar uma jornada em direção aos céus, uma ascensão espiritual em direção à iluminação. O cume da estrutura pode ter sido visto como um espaço sagrado, um lugar onde os humanos poderiam comungar com o divino. O projeto arquitetônico de Gunung Padang reflete uma cosmologia sofisticada e uma profunda reverência pelo mundo natural. O significado espiritual de Gunung Padang continua a ressoar nos dias atuais. Muitas comunidades locais consideram o local como um lugar sagrado, um lugar de poder e energia espiritual. Os visitantes costumam relatar sentir uma sensação de paz e tranquilidade ao explorar o local. A duradoura conexão espiritual com Gunung Padang destaca seu impacto duradouro na paisagem cultural da região. O local serve como um elo tangível com as crenças e práticas das civilizações antigas. As funções sociais e espirituais de Gunung Padang provavelmente estavam interligadas. O local pode ter servido como um ponto focal para a identidade da comunidade, reunindo pessoas para rituais e celebrações compartilhados. A construção e manutenção de uma estrutura tão maciça teria exigido cooperação e colaboração, promovendo um senso de propósito coletivo. Gunung Padang pode ter servido como um símbolo de unidade e coesão social, reforçando os laços dentro da sociedade antiga. A presença duradoura do local fala de seu profundo impacto na vida social e espiritual das pessoas que o construíram e habitaram. Seção 6. Turismo e mística moderna. Gunung Padang, no presente. Hoje, Gunung Padang atrai visitantes de todo o mundo, atraídos por sua mística e significado histórico. O local se tornou um destino turístico popular, oferecendo uma oportunidade única de experimentar as maravilhas da Indonésia antiga. Os visitantes podem explorar a estrutura em socalcos, maravilhar-se com a alvenaria precisa e absorver as vistas deslumbrantes do cume. A jornada para Gunung Padang é uma aventura em si, uma chance de se conectar com a beleza natural e o patrimônio cultural da região. O crescente interesse em Gunung Padang levou a maiores esforços para preservar e proteger o local. O governo indonésio designou a área como patrimônio nacional, reconhecendo sua importância para a preservação cultural e pesquisa histórica. Esforços estão em andamento para desenvolver práticas de turismo sustentável que minimizem o impacto dos visitantes no ecossistema frágil. A preservação de Gunung Padang é
crucial para que as gerações futuras apreciem e aprendam com este notável sítio antigo. A mística de Gunung Padang continua a capturar a imaginação de pessoas em todo o mundo. O local tem sido tema de inúmeros documentários, livros e artigos explorando sua história, construção e significado potencial. A pesquisa e as descobertas em andamento em Gunung Padang prometem desvendar mais segredos e lançar nova luz sobre as antigas civilizações que outrora habitaram este lugar notável. A natureza enigmática do local continua a inspirar curiosidade e admiração. Os desafios para compreender o conhecimento e as capacidades das civilizações antigas são evidentes em Gunung Padang. Os métodos precisos usados para construir o local, a organização social dos construtores e a extensão total de seu propósito permanecem questões em aberto. A pesquisa e investigação contínuas em Gunung Padang oferecem o potencial para futuras descobertas que podem nos ajudar a compreender melhor a engenhosidade e as conquistas de nossos ancestrais. O local permanece como um testemunho das realizações notáveis das civilizações antigas e seu legado duradouro.